antes, a gente estava querendo saber se a gente podia gravar a reunião para depois rever algumas coisas, algumas questões que vão ser levantadas. Você tem algum problema sobre isso? Não, da minha parte, tranquilo, tranquilo, pode gravar sim. Tá bom, então comecei aqui. Tá. Deixa eu só colocar na tela para vocês verem a apresentação. Tá vendo? Tô vendo. Tá aparecendo também. Boa. Então, o projeto, você já sabe, né, qual que é o projeto. Então, turismo de base comunitária, vai acontecer lá no Quilombo, no Casarão, e a gente estava pensando sobre muitas coisas, assim, que vão acontecer, né, até chegar na parte da reforma do Casarão. Então, tem que vir alguns passos antes. Então, a gente pode começar falando sobre a cronologia do que a gente estava pensando. A gente dividiu em 7 etapas o projeto todo, começando com acesso, depois resolver a parte da energia elétrica, o abastecimento de água, o tratamento do esgoto, a reforma do casarão em si, da casa, né, os problemas construtivos dela. Em sexto, tem os equipamentos imobiliário do casarão, e em sétimo teria o anexo, que é o centro de convivência lá, feito de taipa. Aí, falando um pouco do acesso, acho que a Karina pode falar de como funcionaria, que a gente já tinha até conversado um pouco nas visitas, né? Sim, que seria algo que seria paralelo ao rio, de algo que já era pré-existente, que precisaria mesmo só de algo para abrir, né? E no caso, para fazer estrada, do jeito normal mesmo, de abrir com um trator, depois limpar, com auxílio de outras coisas também pode ser. Depois fazer um nivelamento com essa terra que foi retirada e tudo mais. E a gente fez uma estimativa para se opcionalmente colocasse um acabamento por cima dela por conta das chuvas e da drenagem que esse acabamento poderia auxiliar, né? Então teria a opção do acabamento de brita 1 e brita 2, que é o recomendado, só que tem um preço, né, que é 7 metros cúbicos, seria os 650, e a gente tinha estimado 1.400, 1.600? Foi? Metro cúbico, não foi isso? 1.600 metros. Sim. Ou também a opção seria a Saibro, que é uma opção mais barata, que cada 7 metros cúbicos é R$ 288. Essas partes dos preços seriam também para ajudar na parte do edital também, de colocar certinho, essas partes também. Sim, porque naquele primeiro edital que a gente fez, acabou sendo muito rápido, então boa parte do orçamento foi de pesquisas bem rápidas. Aí a gente está tentando, nessa parte agora, fazer orçamentos mais específicos, que calculem direitinho o quanto que a gente vai precisar, para ficar mais fácil na hora de se inscrever nos editais e ter mais conhecimento em si do projeto. A extensão, assim, que a gente viu meio que por cima, né, onde dá para ver por satélite no mapa, daria 1,5 km, mais ou menos, teria que abrir de estrada. Essa é uma parte até que fácil, né, entre aspas, porque você já tem o trator e consegue ser algo que as pessoas, a comunidade mesmo consiga fazer, não precisa de especialistas, assim, que venham de fora, que já não é o caso da... Deixa eu passar aqui, próxima... Não, só tem uma questão que a questão do maquinário, né? Por conta que a estrada, ela não passa pelo rio, né? Que ainda tem a travessia pelo rio que teria que acontecer. E isso é uma das problemáticas também que pode acabar atrasando muitas coisas de obra do casarão. Sim. Porque até essa parte, a segunda parte, que é a de energia, a gente estava pensando muito sobre o que você tinha falado no começo, quando a gente, da primeira visita, quando você falou qual seria a proposta, né, do casarão. Eu acho que a energia é importante, não só... Eu sei que você queria algo bem roots, assim, sem internet, esse tipo de coisa, mas tem algumas coisas que são importantes, tipo comunicação com as próprias pessoas do Quilombo e, enfim, familiares, tem outras coisas também, questões de emergência, se acontece alguma coisa, é importante ter essa comunicação.
E pensando em outras coisas por Da própria exemplo, construção, né, da casa em si, isso, a né? própria construção da casa, assim, tem equipamentos que, para fazer a reforma, que precisarão de energia elétrica, então, de qualquer jeito, eu suponho que vai precisar, entendeu? E aí a gente tem duas opções, ou a gente viu com a Neo Energia, que é quem cuida da rede elétrica daí de Eldorado, enfim, essa região, eles fazem, tem que fazer a solicitação para um novo ponto de energia, só que seria bom já ter o acesso, porque eles acabam fazendo uma visita para ver a viabilidade da extensão do novo ponto. Então, ou a gente teria essa opção da neoenergia, que sairia mais barato, com certeza, porque a parte de energia solar, ela é bem cara, sem contar que se não tiver energia elétrica, o nome é off-grid, quando não tem a energia elétrica, só vai ser aquilo que vai sustentar, enfim, todo o sistema, né, só as placas Voltaica. fotovoltaicas, isso. E aí sairia bem mais caro. Nós não conseguimos o orçamento ainda, porque está enrolando um pouquinho, mas a gente já viu duas empresas, e quanto mais perto do quilombo, melhor, porque sempre tem questão de frete, essas coisas, então reduzir ao máximo o orçamento. O bom é que em registro tem bastante. Então a gente está contatando duas empresas, a Regisluz e a Solari Varaskin, e logo quando sair o orçamento, a gente vai organizando tudo para ficar bem mais fácil de fazer as inscrições e se organizar mesmo, né? Passando para vocês. Aí, a etapa 3, no caso, seria o abastecimento de água, que temos, de novo, duas opções. Ou a gente pode bombear do próprio sistema que vocês usam, do rio, e para usar para algumas coisas como pia, tanque, chuveiro, mas vocês não costumam, quando a gente vai, pelo menos, vocês não costumam deixar que a gente consuma essa água. Então, mesmo que bombeasse a água que tem lá no centro para a região do casarão, teria que ser feito ou o tratamento da água para consumo, ou continuaria comprando os galões de água para consumir. Ou mudar o tratamento do que vocês abastecem, eu não sei se vale tanto a pena, mas eu acho que funciona assim, vocês receberem a galera comprando os galões. Tá sendo uma opção que vocês têm seguido, né, há um bom tempo. Pode falar. Pode falar. Sobre essa parte do tratamento de água, né? A problemática que a gente vem enfrentando, na verdade, né, tá nesse período, que nem lá é uma, como posso dizer, é uma questão que é um projeto que veio através da prefeitura, né, junto com a SADE, que é é o a Caixa de Tratamento de Questão de Água, SADES, né, que tá na última vila dentro da comunidade, que faz toda essa espalhação, né, de abastecimento nas casas, né, nas 45 casas, e acredito que até mais, acho que tem mais de 70 casas, contando com as casas que estão fechadas. A gente fez um contrato ano passado, né, com uma empresa, né, de tentar montar quase nessa proposta das placas solar, para quando não tiver, né, energia, essas placas solar ela ter uma capacidade de manter, né, no dia que não tiver energia, o fluxo de água contínuo, né, que possa ter água no dia que não tiver energia. Foi uma proposta junto com essa empresa que veio fazer esse contato com a comunidade através de um projeto que a gente estava nele aí, só que a gente acabou não dando andamento por conta que a gente estava nesse processo também de trocar coordenação também para os negócios 2020, 2023 para 2024, no caso. Foi nessa questão. Eu tentei até um curso até que teve pela comunidade. Só que a gestão, no caso, a coordenação anterior, não deu esse seguimento, no caso, né? E eu acredito que seja algo, né, a se pensar. E também na reunião de sábado, a gente também fez um contato com a prefeitura, né, até para ter essa parte da questão da água, não só para quem vem de fora, mas também para a gente que está aqui, como foi a proposta de inserir a questão da caixa de água
com tratamento. A questão que está faltando é essa manutenção, né, na externa, que é uma caixa d'água que tem na Vila do Meio, aqui na comunidade, né? E também a troca da mangueira, né? Tem uma mangueirinha lá no caso que faz essa parte onde que é adicionado o cloro, né? Que é o processo do tratamento da água, né? Que tem lá, já tem lá o cilindro, tem o filtro, depois posso até estar compartilhando a foto de como que é todo esse esquema, né, de tratamento de água da comunidade. A única coisa que a gente está esbarrando é isso, né? É quando acaba a energia, a água ela acaba totalmente, né? Por conta que precisa da energia. E a gente conseguiu viabilizar, né? Esperando a confirmação dessa nova gestão que entrou agora no município, a disponibilidade de mangueiras, né? A gente vai estar puxando das nascentes a questão da água. Em dia que não tiver energia, ter esse abastecimento, né? A gente não faz ideia mais ou menos a distância ainda dessa questão da metragem de mangueira. A gente vai estar fazendo essa questão aí durante agora essa semana, acredito, junto com o pessoal, para ele estar passando o pessoal da prefeitura. Mas a proposta até o momento é isso, né? Eles fazer a manutenção da externa que está parada, que não está funcionando, fazer a viabilidade dessa questão dessa mangueira para dar continuidade nesse tratamento da água do cloro, né? A questão da dosagem do cloro na água aí, e aonde possa possibilitar que as pessoas de fora possam beber, consumir dessa água, né? Tendo esse Certo. tratamento. Então, tem o filtro, tem toda essa questão dos aparelhos, mas não tá tendo essa questão que é a coisa simples, que é a mangueira que faz esse processo. Então, acho que nessa parte, acho que está um pouco até mais tranquilo, sabe? Tá mais Ai, tranquilo a questão boa. da água. Bom, Eu acredito que consiga, acho que está levando essa questão da água até o casarão, por exemplo. Isso se torna um problema um pouco menor. uhum. Sim, sim. Ai, que bom. Porque uma seria essa opção e a outra seria fazer um poço artesiano, que também é uma opção um pouco cara, mas que poderia ser feita até para servir Reserva, né? como reserva também, Mas esse ainda não saiu o orçamento também, mas a gente pode conversar sobre isso também. Eu lembro que você conversou alguma coisa sobre as próprias pessoas da comunidade, tem pessoas específicas, claro, que gerenciavam também o tratamento, tipo, o quanto de cloro, esse tipo de coisa. Não tinha alguma coisa assim ou não? Então, a pessoa responsável nessa parte aqui é o Jaziel, né? Até ele tinha passado esse respaldo na reunião de sábado, né? Ele comentando sobre essa questão, ele trouxe essa problemática relacionado a essa questão dessas faltas, né, de manutenção, né? Como é algo viabilizado pela prefeitura, se ela quer trazer melhoria para dentro da comunidade, ela tem que assegurar que aquilo esteja funcionando, e não é o caso aqui dentro da comunidade, né? Infelizmente, aí, né, não está funcionando a questão tanto da dosagem do CRO, quanto a questão dessa externa, que também estamos aí, acredito que desde o final de 2023 para cá. E aí que a gente já mandou documento na gestão passada, reformulamos os documentos e mandamos nessa agora. A gente está, no caso, agora aguardo esse respaldo deles para a gente ver como que vai ser esse caminhar. A gente está com bastante expectativa bem positiva, né? Porque deram um retorno. Hoje mesmo tivemos aí visitação do pessoal na casa de saúde, lá onde vocês puderam ver a casa que a gente tinha cedido por atendimento. Nossa saúde teve visita hoje do pessoal que vieram ver, né? Como que está a reforma dessa casa está em processo, acho que em 97%, praticamente algumas coisas básicas que Bom, faltam, mas essa parte da água a gente tem um responsável que é o Ziel, no caso. tá, Entendi. legal. Boa, boa. Então, abastecimento de água, etapa 3. Aí na etapa 4 seria o tratamento de esgoto, né? Todos os resíduos que a casa ali geraria. De resíduo sólido, a gente pensa em lixeiras normais, mas tem resíduo tipo água cinza, que é chuveiro, é pia, e os resíduos mesmo sanitários. Pode falar um pouquinho, Karina. E aí as opções, acho que a gente até já conversou também nas visitas, que seriam tanto utilizar o tanque de evapotranspiração, né, que é o TEVAP, que ele se conectaria junto com, por exemplo, os vasos sanitários,
e essas partes que teriam essa água cinza que a Aline mencionou. E o círculo de bananeiras poderia estar conectada com as pias e os chuveiros, já que o TEVAP não é recomendado para pias e para banheiros. Aí seria utilizado o círculo de bananeiras, que também foi algo que você comentou, se eu não me engano, poderia ser utilizado como meio que um adubo mesmo para as bananeiras. Vão plantar as bananeiras nos locais que seria conectado com os canos, para poder tanto utilizar essa água cinza para gerar adubo mesmo, como eu falei, como para conseguir limpar essa água mesmo que saiu. Sim, em grande quantidade, né, como vão ter muitas pessoas na hospedagem, eu acho, a gente houve a preocupação, né, até de uma orientadora nossa, sobre acabar infectando o solo ou o rio, porque fica perto do rio, mas a gente deu uma estudadinha e é uma coisa assim segura, sabe? Tem poucas chances de ter algum tipo de contaminação e, enfim, boa parte, não que não dá para fazer algo grande, né, tipo uma plantação grande de bananeira, mas é algo legal que não vai agredir tanto a área. Aí a etapa 5 foi o dimensionamento. Esse aqui foi o desenho que a gente fez quando a gente foi aí medir o casarão. A gente encontrou muitos problemas de rachadura, essa parede em cima, onde tem a maioria das janelas, ela cedeu um pouco, então ela está praticamente desvinculada, né? Ela está desvinculada do resto da casa, ela está um pouco rebaixada, assim, então tem alguns problemas construtivos que são coisas futuras, mas que a gente pode ir pensando agora. Como eu falei, tem que resolver essas coisas de infraestrutura antes, mas a gente já começou a pensar em algumas coisas da casa, como ficaria só um minutinho. E aí... Calma aí, gente. Uma casa com muita gente, né? Ela tem bastante gente em casa, normal. Desculpa, gente, muita gente tá na minha casa hoje. Então, nós tivemos alguns problemas construtivos que graças a Deus, nosso orientador, ele sabe de muitas coisas, então vai ajudar a gente a pensar nesses problemas e como resolver questão de fissura, rachadura, parede cedendo, a parte da cobertura também, o telhado vai ter que ser refeito, mas uma das coisas que a gente mais aprende, assim, é que a gente não quer mexer muito na estética da casa, não quer mudar ela, a gente queria deixar ela exatamente como ela só literalmente reformada, né? Não mexer em, destrói isso, constrói aquilo, era mais na reforma mesmo. E então a gente foi passando por um programa, né, que a gente costuma usar, e deu nisso aqui, né? A parte mais simples da planta seria isso. Aqui a gente tem 3 novos elementos, que, como eu falei, a gente não vai interferir muito na imagem do casarão, mas teriam 3 novos elementos, uma porta em cima e embaixo, né, na parte norte e sul, e essa parede de divisória. Por que a gente acabou colocando isso? Porque a gente acabou dividindo os ambientes desta maneira. Da parte esquerda para a direita seria um quarto, um depósito, aí depois logo 2 quartos, um banheiro e uma cozinha. Eu não sei qual é a demanda sobre cozinha, a gente nunca chegou a conversar se queria manter aquela cozinha ou transformar num quarto e a parte de alimentação das pessoas fosse lá no centro do quilombo, eu não sei como seria a ideia, mas a gente acabou propondo isso, mas assim, é para a gente conversar e sabe, e então ficou dessa maneira. Você tinha comentado sobre ser um casarão, ser uma hospedagem que abrigasse 30 pessoas, e a partir disso eu tentei colocar o máximo de camas possíveis, e acabou ficando com... Calma aí, perdi as contas. 4, 8, 11. Acabou ficando com 11 beliches, então conseguiria abrigar 22 pessoas. Não sei se é muito pouco para você, mas assim, a outra opção seria mesmo tirar
a cozinha e colocar mais quartos. Mas eu acho que 22 ainda é um bom número, assim, deu para bastante gente. E deixa eu ver. Aí nós Quer falar, temos. Misael? Quer É, falar? sobre a questão da cozinha, como foi proposta também a missão daquele salão onde seria feito tipo, a palestra, exemplo, antes da atividade tipo, do Boia Cross, por exemplo, né? Que é o barracão, o salão que ia ser feito lá. Lá também poderia ser feita essa cozinha, né, tanto pop quanto essa cozinha mais aberta, né? A questão das refeições. E a própria cozinha, no caso da casa, transformar em mais um quarto também. Pode ter essa possibilidade também. Não vejo problema nenhum. Tá, Certo. certo. Ok. Então, por enquanto, foram 11 camas, né, aqui destacadas, e de armário eu consegui ter bastante lugar para armazenamento, mas eu acho que a parte da convivência, o anexo ali de taipa, eu acho que vai servir muito bem também para armazenar todos os equipamentos do Boia Cross, enfim, outros materiais para fazer atividades, materiais de limpeza, enfim, tudo que o casarão for precisar, né? Aí agora mostrando um corte, visto agora de para cima assim, ficaria dessa maneira. Foi muito interessante fazer a casa, porque a gente vê de um jeito, mas na hora que projeta tem que pensar em outras mil coisas, assim. Então, foi interessante, eu nem lembrava que tinham dois telhados, assim, um pouco diferentes. Então, eles têm níveis diferentes, foi divertido. Aí, outro corte vendo a cozinha, ela teria, eu coloquei coisas básicas, assim, seis não, 9 armários, uma pia, geladeira, eu permaneci com o fogão a lenha, como pode ver aqui na perspectiva, o fogão a lenha é esse em pretinho aqui, o que já tinha lá. Aí temos 2 banheiros, com 2 banheiros ainda me pega um pouco, eu não sei se, eu até ia conversar com o Caio, né, nosso orientador, sobre ter mais banheiros, porque, né, 22 pessoas, talvez demande de mais banheiros. Aí temos essa perspectiva, outra perspectiva vendo do outro lado. Todas são beliche, né, as camas. E para cada beliche tem um armário também com 3 gavetas grandes até. Eu acho que vai suprir assim as necessidades. Aí aqui uma perspectiva da cozinha, que novamente, né, a gente pode montar essa segunda opção que você falou de ter como só um apoio à casa e aí concentrar essas coisas lá no anexo. E eu acho que é isso sobre o casarão. Eu gostaria de ouvir mais, assim, tipo, coisas diferentes que você viu, porque até então o que a gente tinha pensado era isso, mas tipo, do lado externo não tem nada naquela passagem ali, a gente não pensou em muita coisa, não sei também o que você gostaria. Eu acredito que, não sei, não lembro mais ou menos com a questão da missão do banheiro, né? Como foi trazido tipo, duas propostas, dependendo do espaço ali, até mesmo podendo construir, né? Ele tipo fora da questão tipo, dos quartos, por exemplo, aquele banheiro que a pessoa consiga construir tipo, acho que três dentro de um, que o pessoal normalmente fala, né? De poder ter essa possibilidade dessa mudança, né? Ele seria mais, né, para uso, né, durante a noite, a pessoa sentir alguma necessidade, a pessoa utilizar por estar mais próximo, mas esse de banho poderia ser a parte, por exemplo, tipo, só com uma sugestão também, para ficar tipo, algo mais, ter Certo, mais opções no caso, né? Essa parte do banheiro também. certo. Ter só o sanitário e ter a parte do banho separada, né? É como vestiário mesmo, né? Isso, Tá, isso. Aí teria mais opções no caso. Sim. ok. Eu acho que é isso, então. Vamos falar sobre os futuros editais. Isso. Sobre os editais, né, que a gente está agora fazendo agora no começo do ano, vai fazer agora no começo do ano, são 2 até agora.
Dá pra passar? Claro, desculpa. Tudo bem. O primeiro que você me mandou foi aquele do Raízes, né? Que já é para agora, dia 11 de fevereiro. E nessa parte do edital que você me mandou, a gente faltou um pouco falar mesmo sobre o projeto em si. A gente até começou a preencher o formulário que é pedido, mas a gente não sabe tanto assim sobre o projeto. A gente queria que desenvolvesse um pouco mais essa parte para a gente conseguir continuar, assim. Se puder falar agora. Eu acredito que, acho que eu acho que eu tinha escrevido alguma coisa no type, tinha começado até, tinha baixado, acho que compartilhei com você, acho que foi um PDF. Eu acho que, eu lembro que tinha compartilhado, eu peguei e editei esse, né, Raízes, assim, formulários. Eu escrevi algumas coisas nele, algumas informações. Se for mais fácil também para você compartilhar esse documento e depois a gente lê, ou se quiser dar um resumo agora também, você que escolhe. Eu vou entrar também com o tablet, eu vou tentar compartilhar a tela. Eu mostro mais ou menos algumas coisas que eu coloquei lá, tá? Ah, sim, pode ser. Eu tenho que tirar o meu aqui, né? Eu acho que dá para os dois, sabia? Mas eu não lembro. Tá. Mas eu vou tirar aqui, não tá, vou deixar. Facilitar, né? Facilita. Eu vou tirar. Gente, fala baixo! Tá apresentando. Você não tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Sim. Nessa primeira parte aqui, eu coloquei os dados, né, da coisa da associação, da comunidade, né, que são localização. Aí tem a questão que ele pergunta como fiquei sabendo, no caso, né, que eu tinha visto tanto pelo WhatsApp como ele tinha me enviado, e depois tinha visto pelo Instagram também esse edital aqui. Aí que no caso temática, né, prioritária, selecionar, né, uma opção. Aqui ele tem, né, diversas coisas que eu tenho colocar, tipo, a maior parte delas, no caso, tem uma ligação direta, né, com o território, né, mas eu optei que, no caso aqui, é direito das populações quilombolas e tradicionais, porque dentro dessa parte aqui, a gente consegue reforçar como
Nossa, agora seguidamente no documento. Tem o documento da gente, no caso, é o documento de consulta prévia, que é um documento, no caso, da comunidade, tem bastante coisa relacionada à questão do direito das populações quilombolas e comunidades tradicionais. Eu acredito que ele vai, como diz, reforçar essa proposta, né, como uma ação mesmo, sabe? Então, eu trouxe essa questão que eu achei importante, mas também pode estar trocando também depois por outro também, sem problema algum, né? Que nem essa parte que direito à terra e ao território, né, pode ser uma opção também, né? Que é quase a mesma coisa que o direito a populações quilombolas tradicionais. Na temática 2 aqui, né, prioritária, eu escolhi o mesmo tema, mas também não exemplo, como escolhi já que no primeiro, poderia escolher esse segundo aqui, direito à terra e ao território, né? E juntar esses dois aqui. Aí, no caso aqui, dados da proposta, né? Qual o título do seu projeto? Eu trouxe um pouco, né? De uma atividade que a gente fez com o pessoal do SESC, no dia 19 de janeiro. Até tinha conversado um pouco com a Karina sobre a questão das fotografias. Eu acredito que aqui, pelo valor, não vou lembrar agora, se é R$ 40.000 desse projeto, desse digital aqui, que eu acho que ele viabilizava bem essa parte da questão da fotografia, questões mesmo até do livro lá de Tia Juvita, né? Foi uma das questões dialogado com a Karina. Aí nessa parte aqui trouxe um pouco, né, a formação, né, da comunidade onde ela está localizada, a forma, né, de organização e atuação, né, da comunidade, que é uma comunidade sem fim lucrativo, né, uma comunidade aí com mais de 200 anos de existência, né, e esse papel de preservação cultural, ambiental, da resistência pelos seus direitos, modo de vida local, né, trouxe nessa parte aqui, bioma onde a gente está localizado aqui, né, que nosso aqui é Mata Atlântica, público-alvo, né? Eu trouxe aqui nessa parte aqui a questão da juventude e as mulheres, né? Como o meu foco nessa parte, ele é mais agrupar esses dois, né? Esses dois pontos, porque eu acho muito importante, ainda mais com a juventude que está inserida dentro da comunidade, o pessoal que está estudando, eu penso que é bacana trazer esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho, onde a gente consegue estimular, né, a juventude para ele estar participando, que é uma coisa que a gente vê, né, na nossa cidade a gente vê muito dentro dos territórios hoje, praticamente, né, com a chegada das questões da internet, com a questão da modernidade dentro dos territórios, e como isso enfraqueceu um pouco esse interesse, podemos dizer, né, da juventude de olhar, né, sentar, de dialogar, de ouvir e também de pôr a mão na massa, que é o aprender, né, eu acho que é a prática. Então, acredito que pega um pouco esses dois grupos aqui, em parte das mulheres seria mais para dar essa autonomia para as mulheres, né, a gente sabe que a facilidade dos homens sair para fora para trabalhar, ela é muito maior, mas a gente vendo também mulheres que têm muito conhecimento, que têm muito essas práticas de artesanais, questões, né, desse trabalho, por que não reforçar isso também e isso se tornar uma rendabilidade para elas dentro do território, né? Aí tem uma parte aqui, no caso, aqui, de descrição do território, né? Essa parte eu não fiz ainda, mas são alguns pontos. Aqui fala a parte tipo de orçamento anual da organização, né? Normalmente aqui chega numa base, né, no máximo até R$ 40.000, né, entre entrada de mensalidade, questões de algum tipo de projeto, algumas coisas, né, ou doações normalmente, né? Mas como aqui tinha uma opção menor, que é 70.000 que está marcado, eu peguei e coloquei até R$ 70.000, no caso aqui, porque não tinha outra opção no caso. Aí tem essa questão aqui da gestão financeira, aqui no caso aqui, escrever mais ou menos, a gente teve tão recente com algo com valor tão alto, que foi o projeto do Microbaci, que foi feito tudo a compra daquelas coisas que tem hoje, né, aquele galpão, onde fica o maquinário, que foi comprado o maquinário, aquelas iluminárias que tem também pela comunidade, a estufa de banana,
entre outras coisas que tem dentro também do centro comunitário, que foi realizado através desse projeto, onde a própria comunidade ela teve essa autonomia, né, de administrar e fazer essa parte de compra mesmo, né, onde o que ela poderia escolher, né, esse contexto da problemática que eu acredito que a gente consegue trazer através dessa fotografia, reforçar, né, essa questão cultural e a importância disso, que é a questão de produzir alimento de qualidade, que a gente retrata na fotografia, por exemplo, que está lá hoje no centro comunitário, o modo de vida que era feito, né, para as pessoas, e hoje é uma maneira um pouco diferente, hoje, né, com a chegada dos maquinários, ninguém hoje usa uma enxada para carpir, por exemplo, hoje é uma roçadeira elétrica, por exemplo. Então, a gente vê essas mudanças, né, de 10, 20 anos atrás para o momento atual, quando diz a era 2000 a 2010, a gente pega a era 2010, 2011 para cá, praticamente muitas Travou só coisas eu? mudaram no território. Pra mim tá normal, amiga. Pode falar. Atividades aqui, acredito que dá para citar essa questão em relação, né, com o turismo, como pode ser trabalhado, mas também trabalhar a questão da fotografia, a questão do livro mesmo, com uma maneira educativa, né? Não deixe de ser, né, educativa, mas que esse material ele possa chegar nos campos da educação, que são as escolas, né? Tanto municipal quanto estadual, e como os professores podem abordar esse tipo de assunto, esse tipo de temática dentro das escolas, né? Eu acredito que dentro dessa parte aqui, né, das atividades seria um pouco disso, esse papel, né, desse material todo, e como ele pode contribuir no campo da educação. Esse cronograma aí, né, tem aí um período, né, de 12 meses aí, como que seria trabalhado, eu acredito que chegaria até um pouco menos, dependendo da demanda que for. Na parte do objetivo, acho que seria um pouco, né, esse leque dessas coisas trazidas, acho que dentro da própria atividade, e desse contexto da problemática, construir esse objetivo, acho que seja o foco é esse, né, uma maneira de resgate, mas também uma maneira, né, de inserir as pessoas, de criar oportunidades, que esses seriam os objetivos aí. Resultados de impacto, né? Eu acredito que nessa parte de resultado que entra qual que é a devolutiva que a gente quer dar, que seja a construção desse material, né? Que é a exposição de fotografia, que é a construção desse material do livro, né? De Tia Jovita, que seria, no caso, que seria devolutiva tanto para a comunidade quanto para o espaço escolar, né? Essa parte do resumo aqui seria mais ou menos toda essa contextualização, né, feita a partir de toda essa ideia, de toda essa descritiva, no caso, né, resumo do projeto. Seria uma construção coletiva, né, eu acredito que coletiva, a comunidade, e também acredito também a inclusão também, né, de parceiros, no caso a universidade entra aí como parceiros nessa parte também, então é uma construção coletiva, então seria esse caminhar. Orçamento simplificado, no caso aqui, seria mais ou menos nessa parte aqui, como dizer, é uma parte que já me pega, que eu não compreendo, não entendo, né, totalmente, mas eu vi alguns pontos aqui, né, que cada rúbrica, no caso aqui, ele tem um valor entre 2.000 a 6.000, no caso aqui na questão do que vai ser, qual ação que vai ser feita, né, está aqui, recursos humanos, né, aí são duas atividades, duas ações no caso, né, aí depois tem infraestrutura também, a gente podia colocar alguma coisa também nessa parte também aqui, são aí também mais duas ações que pode ser feita, ou até mais no caso aqui. Material permanente, né? São duas atividades também propostas, programático, né? Eventos, atividades, encontros, curso, palestra. No caso seria mais essa parte, se a gente tiver a intenção de trazer algum curso de formação, por exemplo, nessa questão. Sim. Outras despesas, no caso, quais tipo de despesas que vai ter, se vai ter mão de obra, se vai ter tipo pessoas da comunidade como educadores, por exemplo, ali explicando, exposição e falando sobre o livro, por exemplo, né? Pode ser um caminho também nessa parte que eu acredito na rubrica 5 aqui, outras despesas, né? Que tá até duas tipos de ações, pode incluir até mais. Aí tem o valor total, que é o fechamento,
valor total, duração, e na última parte que insere qualquer outro tipo de informações que não foram contempladas nas questões acima. No caso, é mais um geralzão mesmo. Eu acho que seria mais ou menos esse a contextualização dessa parte. Né? Algumas coisas eu comecei aqui, mas o meu mesmo foi mais, né, por conta dessa correria dos últimos dias aí. Eu acabei não sentando para continuar, né, a escrita, mas seria mais ou menos isso, essa parte. Aí vocês ficam à vontade também para pontuar, vocês acham também a opinião de vocês. O que a gente tinha pensado era. Eu não sei, é porque a gente acabou misturando duas coisas no último edital: a parte do tanque e do lugar para criar galinhas, essas duas coisas, e a parte da fotografia. Acabou misturando, tipo, dois tópicos que são diferentes. Aí o que a gente estava pensando era em trazer um tópico único para esse edital, assim, um dos dois. Aí a gente tinha pensado até que ser no tanque, mas é ótimo também que vá pegar essa outra parte, assim, da fotografia. É, Porque. Pode falar. é que na apresentação, né, também tem o outro edital que você mandou da Ambev. E esse edital da Ambev tem foco em projetos culturais. Então, a gente poderia focar nesse, no tanque de peixes, e aí no da Ambev colocar o cultural, porque aí já abrange os dois e já separa os dois. Porque às vezes juntar duas propostas Então, acaba. É difícil de aceitarem, assim, sabe, várias coisas. então naquela primeira, né, até na última reunião da Assembleia, que foi no dia 7 de dezembro, que a gente fez, a gente montou os grupos de trabalho, né? Tanto o grupo de trabalho, mesmo esquema do GT, no caso, né, que a gente tem, GT de turismo. A gente montou esse grupo de trabalho. A proposta é da gente construir esse galinheiro, por exemplo, dentro do próprio tanque de peixe, né, que para a gente facilitava e muito praticamente. Como que seria essa proposta, né, lá, que a gente pensou? A gente está também nesse processo, acredito que na sexta-feira a gente vai estar fazendo tipo a medição, né, da área lá. O pessoal sabe mais ou menos de cabeça, mas a gente vai fazer uma nova medição, porque teve um período que ficou, né, a questão da retomada da vegetação, mas como já era um espaço antigo, já era trabalhado nele, acabou não tendo problema, o pessoal, acho que, sei lá, 20 dias atrás, o pessoal já iniciou a questão do mutirão, né, a gente limpou boa parte, o que falta acho que é só uma pequena ponta que ficou lá, mas é onde que estava inserida algumas árvores grossas lá, mas a gente também já iniciou a montagem de um documento junto com o pessoal de teste, né, a liberação para fazer o corte dessas árvores, ou talvez a gente nem vá fazer, talvez a gente vai reutilizar essas árvores, dependendo da parte onde ela estiver inserida, para fazer os quiosques que a gente está planejando, né? Também dialogando com o pessoal também, né? Como que seria feita essa questão desses quiosques também? A gente está pesquisando algumas partes dentro da comunidade, a questão do sapê, né, que é fazer a cobertura do sapê do modo tradicional mesmo, né, toda a questão feita de madeira, a cobertura com sapê, sem a necessidade dentro de comprar telha, essas coisas todas. Seria uma questão mais simples, até mesmo com uma folha do palmito jussara também, que é uma maneira também mais simples também de cobertura também. São duas coisas que o pessoal trouxe. Então, acredito que nesse primeiro edital que a gente fez lá no final do ano, eu acho que ele talvez não dê um pouco desse problema por ser só num espaço só, né? Porque se depois Ah, for ok. perguntar da onde que vai ser, vai ser no mesmo espaço, então acho que ele fica mais tranquilo, acho que nessa parte. Mas nessa linha que nem vocês trazem aí, acredito que dá para focar, né, nessa questão aqui na parte do tanque de peixe, acho que não sei se é esse ou no outro do Ambev lá no caso, né? Porque É, isso aqui eu senti é muito, isso aqui eu senti muito nessa questão mesmo, tipo, de ações, sabe? De ações que a comunidade sempre já vem fazendo, sabe? E eu pensei que nessa parte de pegar, né, o protocolo de consulta para reafirmar essas questões aí, que nem na parte, né, da fotografia, a questão do livro, essa parte mais centralizada da comunidade mesmo, né? Porque eu acredito que o protocolo de consulta ele vai dar esse peso maior, né, nesse processo de construção, pelo ponto é que a gente vai trazer
a gente vai trazer alguns pontos bem essenciais. Eu penso ali direito à terra, a questão da própria consulta mesmo. Então, acho que e o papel da educação, né, que tem também um documento feito também da educação que eu utilizei também no meu TCC, que a gente também pode trazer algumas coisas que vai contribuir também, né, mas, como dizer, só uma sugestão aí, como diz, a gente vai vendo que fica melhor, mas vocês também podem ver se é esse caminho, se não é, mas a gente vai se ajustando. Sim. É só pensando estrategicamente mesmo, uma coisa mais estratégia, pra ter uma chance a mais, uma coisa assim, mas tudo é possível também, conversando assim. Sim. Aí só para terminar falando do edital da Ambev, são inscrições que vão até outubro, né, como você me enviou. Lendo um pouco mais, eles informam que são para pessoas jurídicas. Então, isso pode ser uma barreira por conta que não pode usar o nome da associação. Teria que ter alguém representando o projeto, entendeu? Então, só teria esse pequeno contratempo, né? Para que a gente possa driblar isso ou alguma coisa assim. Ou também estava pensando em enviar uma mensagem para ele para poder comprovar mesmo se ele pode efetuar a inscrição mesmo assim. Né? Só para ter uma certeza para a gente não escrever tudo e aí no final ser desclassificado por conta disso mesmo. Mas também continuando, a da Ambev são focados em projetos culturais das comunidades, então até eventos abrange, a própria ideia que eu dei da literatura, né, da Jovita. Você também acabou de falar também sobre a fotografia, então esse seria um edital para focar mais nessa parte cultural. Eles vão abranger esse tipo de projetos. Isso. E também tem outro detalhe. Não, é rapidinho. Eles estão recebendo até outubro, mas eles informam no site que quando acabar os 40 milhões, né, que vão ser disponibilizados para os projetos, eles vão avisar, porque isso pode acontecer antes de outubro. Então não pode deixar para escrever até muito perto de outubro, porque pode acabar o orçamento deles enquanto eles forem aceitando os projetos, e aí a gente perder a nossa vez. É isso. Sim. Porque eu acredito que a partir do momento que já, por exemplo, está aberto até outubro, mas que a partir do momento que está sendo feitas as inscrições, já está sendo feitas avaliações, eu acredito, né? Exatamente. Por isso de poder acabar antes de outubro. Sim. Eu acho tranquilo. Acho que dá para trazer, como diz, o foco nessa questão do tanque de peixe também. Não sei como que a gente vai inserir aqui, eu até amanhã com mais calma dar uma olhada nessa parte aqui, ó, se dá para tentar agregar alguma coisa nesse aqui, como é o nome, o edital que raízes, comunidades tradicionais quilombolas e povos indígenas. Isso. Acredito que alguma ação. Eu queria não, é um meio também, como diz, de viabilizar, né, essa parte aí de. De dar autonomia para as famílias dentro da comunidade e também reforçar já esses outros meios de trabalho, né? Eu acredito também nessa questão, por exemplo, do tanque de peixe. E ainda também essa parte de reflorestamento, né? Que é a questão tipo, do Jussara, por exemplo. Pode tentar similar, né? Juntar algo nesse tipo, por exemplo, né? Para reforçar, porque era uma... Eu lembro que tinha muito esse trabalho na época do tanque de peixe antes, né? Quando o pessoal antes dele ser desativado, só tinha esse trabalho conjunto, né? Que era esse trabalho da questão do tanque de peixe e também o reflorestamento, que era a questão da Jussara. Não sei se pode ter essa junção dos dois juntos, mas também pode ser um caminho também, não sei, também trago como proposta também dentro dessa ideia. Daí conseguiria entrar dentro dessa parte que é o direito à terra e ao território, né? E essa parte aqui, direitos das populações quilombolas tradicionais e dentro dessa parte, justiça climática e ambiental também. Acho que teria esses 3 pontos aí também para a gente
englobar todas essas duas ideias, ou demais ideias, no caso, aí, que foram surgindo. Sim. Eu acho que a gente tinha conversado, eu e a Karina, quando a gente estava dando uma olhada nesse Raízes, sobre o tópico alternativas produtivas e socioeconomia. Aí eu pensei nessa parte que você falou da criação de galinha e a parte de peixe. No caso, seria essa, assim, que se ela fosse entrar, aí a fotografia teria que ser outra mesmo, Sim. essas que você citou. Não, eu acho que pode sim seguir nessa linha que vocês trouxeram, sem problema algum. Certo, certo. Certo. Eu acho que é isso sobre a parte de turismo e os editais. Isso. E eu só tenho. A gente pode falar um pouquinho sobre a cozinha, a que você tinha mandado para ser atrás do centro comunitário? Que me surgiu algumas dúvidas sobre o projeto. Posso fazer algumas perguntas? Eu mandei, não pode. Calma aí, deixa eu pegar aqui que eu mandei para a Karina para eu Eu tô não esquecer. tentando achar. Eu mandei para a Karina para não esquecer. Mas acho que era pouquinha coisa, acho que eram umas 5 perguntinhas. Calma. Achei. Achou? Eu também achei agora. Nossa. Então, a gente não sabe como estruturar isso ao certo, assim, para fazer tudo aquilo que a gente está fazendo em relação ao casarão, mas você tinha mandado uma sugestão que era sobre fazer a casa de taipa naquele tipo um deck, né? E a minha dúvida era sobre se não tinha algum problema estrutural mesmo, assim, de ser feita em cima do deck, porque o deck às vezes é um pouco vazado, enfim. Tipo, isso funcionaria sem problemas? Eu acho que tranquilo ali, sem problema. Tá. Aí outra dúvida. Sobre a cozinha. Tem uma cozinha no próprio centro comunitário, não tem? Ou não? Isso, Tem, né? Sim. A gente tava na dúvida. tem. Só que a proposta, o que seria dessa questão da cozinha, né? A gente do lado lá tem aquela salinha onde a gente guarda a questão de equipamento de som, essas coisas. Aquela parte, ela não existia antigamente, né? Ali, tipo, aquela porta de madeira que tem lá, não tinha. Tipo, era a cozinha, aquele espaço era a cozinha também, né? Que tem uma parede divisória. Uhum. O que a gente pensou ali? A gente pensou em tirar, né, as coisas que estão ali, pôr no quartinho, na sala, que era a antiga sala de atendimento médico, né? E aquela parte onde que tem a porta e tem o balcão, né, da cozinha atualmente, a gente pensou fazer o recorte tipo, da parede e aumentar aquele balcão. Agora travou pra mim Seria agora. tanto a festividade, pensando nisso também, Agora voltou. isso pensando. Voltou? Isso pensando na questão de festividade da comunidade, né, ali. Teria o espaço, né, tipo da cozinha, né, para fritar salgado, essas coisas normalmente acontecem nas festividades, e o espaço para o bar, né, que é onde o pessoal estaria servindo as bebidas, por exemplo. E lá no Certo. lado de fora, no caso na casinha que tem perto da igreja, ali a gente também está dialogando junto com o pessoal, né, a matriz, a igreja matriz da cidade, em Eldorado, responsável pela igreja católica. A gente está com duas pretensões também ali naqueles espaços. O que seria? A gente queria montar ou reformar o espaço que já tem ali, fazer 2 sanitários para a igreja, né? Que normalmente em dia de missa o pessoal está utilizando
o banheiro do centro comunitário, né, tendo que abrir o centro comunitário no dia da missa, por exemplo, né? E a gente está nessa ideia de construir isso já, assim, o banheiro da própria igreja. E, e desfazia daquela casinha que está lá fora, que hoje é o caixa, por exemplo, dia de festividade, onde a comunidade utiliza, né? E aí, onde a gente conseguiria fazer o quê? Que a gente também está em pretensões aí, que é um pouco mais, algo mais interno, mas é coisa básica, eu penso que é algo básico, mas quando é algo que envolve dinheiro, acaba se tornando um problema. Naquela frente ali do centro comunitário, a gente está com planejamento de aumentar, né, o valor, atendendo pela questão da acessibilidade, né, que é trazer ele, tirar aquela questão de paciente ali, de recorte ali, e construir uma espécie de estado, por exemplo, ali, e nivelar a mesma altura que está o tipo do paciente, né, Agora pra mim tá bem baixo o áudio, não sei se é só pra mim. Misael, volta um pouquinho. O seu áudio está um pouco baixo. Parece que tá baixo. Sei lá, colocou na água, coisa assim, pra estar embaixo d'água. Acho que voltou, hein? Tá conseguindo me ouvir? Tá bom, tá ótimo. Então, aí o que foi proposto, né, trazido para a comunidade, seria aumentado, né, essa parte da frente do centro comunitário ali, né, pensando essas questões de festividade, essas coisas todas que normalmente a gente faz, e hoje pensando, né, nas turmas que a gente tem recebido, né, ano passado a gente recebeu aqui, a gente viu isso como um problema, né, quando o espaço é muito apertado, né, no centro comunitário. Hoje, tipo, para ele ali nada de suporta uma base tipo de 45, né? Mas uma turma que a gente recebeu, tipo, lá em fevereiro do ano passado, recebeu 98 pessoas, né? Aquilo ali ficou, podemos dizer, um forno, né? Porque ficou muito apertado. Então, é uma questão que a gente visando essa parte mesmo, né? De aumentar, ter um espaço mais adequado, né? A gente também está nessa proposta e também acredito agora para o próximo mês, não agora em fevereiro, mas para o próximo mês, a compra, né, de alguns ventiladores também para espalhar pelo salão também, que é uma parte também de dar mais conforto também, né, para quem chega também, ainda mais na época de calor, está sendo essas coisas. E sobre a cozinha, né, essa cozinha elevada que eu tinha passado para a Karina, até um desenho, me arrisquei em desenhar lá, seria uma cozinha ao ar livre, né? Que seria de frente para o rio, no caso lá. Ela pegaria mais ou menos aonde tem o barranco que desce para o rio, seria mais ou menos uma coisa, acho que de uns 3 metros para frente ali, mais ou menos, né? Que vai ficar numa parte, tipo, alta ali, né? Que nem, tipo, o rio tá aqui, no caso. Ela ia ficar, tipo, uma distância assim, praticamente. Acho que dá, sei lá, dá uns 10 metros, mais ou menos. Eu acho que tem um pouco mais, eu acho. Vai dar mais ou menos na base de uns 15 metros, mais ou menos longe, dentro da proximidade. E, tipo, e a ideia, no caso dessa questão de ser elevada, né? A gente pensou no que, mas em dia de sol tá tranquilo, quando está tranquilo, ar livre. Mas e quando chover, por exemplo, como que vai fazer para a galera, tipo, almoçar ou algo do tipo ali? A gente pensou num tipo de guarda-chuva, não um guarda-chuva só por mesa, mas um guarda-chuva que ele possa sair grande, por exemplo, estender, né, em questão de chuva, e ele abrir, sabe? Tipo uma espécie de capa mesmo, né, por cima. Só que na espécie transparente, né? Essa foi uma sugestão que a gente trouxe também, né? Que pelo menos ficava visível a questão, né, claro, né, com a própria luz natural mesmo, do dia a dia mesmo, né? Essa foi uma das propostas, né, que a gente pensou. E a questão mesmo desse espaço seria o quê? A cozinha, né? A cozinha ali de fogão a lenha, e um espaço onde as pessoas pudessem colocar questões, hoje, que nem a Juvita, que faz a questão de artesanato, por exemplo, mas tem uma galera que faz tapete, por exemplo, uma galera que faz esteira, né? Então, pensei de ter um espaço aberto, tipo um barracão pequeno, onde o pessoal pudesse fazer essa exposição, né, dessas coisas, né, para vender essas coisas todas. E esse espaço da cozinha, então, seria esses 2 espaços, né? E o centro aberto, praticamente, onde ia ser feita essa questão de refeição.
Aonde é a janela hoje, né, ali da cozinha, a gente teria essas pretensões de tirar aquela janela, né, mais para frente. Isso é como sugestão da comunidade na apresentação. Mas seria mais ou menos esse andar que a gente está, né? Essa questão do que a gente pretende mesmo reformular, essa questão do centro comunitário mesmo ali, né? Esse retoque que está precisando, mas também pensando em como que vai ficar essa questão lá atrás também, né? A gente vê com bons olhos essa questão lá atrás, ainda mais por conta da vista que tem, né? Virado para o Rio Pilões ali. Então seria essa ideia, no caso da comunidade, né, sugerido, o pessoal trouxe, a gente fez algumas anotações, a gente também do GT, e depois eu compartilhei com a Karina, depois dessas questões, tinha compartilhado com ela. Sim. Eu gostei, achei bem legal, acho que vai ficar um lugar bem bastante integração ali, tanto apesar de ser atrás do centro comunitário, ele vai ser um centro assim bem bom, vai ser um centro muito bom para integração, Cansada, porque segunda, complicado. Porque, enfim, essa parte da arte, da cozinha e essa área no meio eu achei bem divertido, assim, esse jogo de espaços. A única coisa que me preocupou mesmo foi em questão da cozinha, assim, dela ser, tipo, quais equipamentos ela teria, sabe? Porque eu achei que ela seria um apoio para a cozinha que já existe lá dentro, que aí precisaria de menos coisas, assim, não precisaria de coisa elétrica, sabe? Seria um pouco mais simples. Não, a proposta que seja essa caso, né, que sejam as coisas simples mesmo nessa parte onde que vai ter essa cozinha de fogão a lenha. A cozinha do centro comunitário hoje, ela ia dar esse suporte, né? Ia dar esse suporte, no caso, ali. Porque lá, eu acredito que nessa parte lá ia ser coisas praticamente nesse espaço, né? Porque, no caso, ela teria, por exemplo, ter uma cozinha aberta no sentido, né, com a muragem ali feito a reação, por exemplo, baixo, para que as pessoas possam ver, às vezes, por exemplo, um grupo pedir uma alimentação caipira, tipo, tradicional da comunidade, por exemplo, só produto da comunidade. E naquela questão, se realmente né, e quando você está ali preparando, mexendo com algo, e vendo que está saindo fogão a lenha, que está sendo feito fogão a lenha, isso dá certeza para eu não, é tradicional, feito fogão a lenha. Então, seria mais ou menos essa proposta, né, dessa cozinha, onde a muragem dela ser baixa, né, seja visível no rosto de todo mundo, no caso, das pessoas visitantes. Já o espaço onde seria a exposição do artesanato, ele eu penso que seria, no caso, um espaço já aberto, tá? Teria tipo, só um balcão mesmo ali, tipo, por cima, mas um espaço aberto só de disposição mesmo, que as pessoas possam entrar, possam pegar, olhar, tudo. Sim, faz todo sentido. E é legal porque ter colocado os dois equipamentos, né, a parte Ai, desculpa, como é que é o nome do... do artesanato, isso, lembrei. A parte do artesanato e a parte da cozinha, elas separadas, e deixar atrás do centro comunitário livre, poderia também ter um painel, assim, tipo, um painel, sei lá, de alguma arte, assim, um painel com desenhos dos próprios membros da comunidade, ou, sabe, alguns grafites, assim, imagens emblemáticas de vocês, assim, tanto de pessoas, mas como de lugares, os próprios lugares daí. E, enfim, eu acho que é um paredão que pode explorar aí a parte artística das pessoas da comunidade. Então, eu trouxe essa proposta agora, até dialogando com duas meninas, né, da comunidade. De velho, uma sobrinha, neta de Ditão, que trabalha em cartografia, e depois eu mando, começar outro, não vou lembrar o nome. Ok.
que ela reside em Eldorado, só que atualmente ela está fazendo exposição no Rio de Janeiro, né, das fotografias, das artes dela, que ela tem, a coisa toda que ela faz, né, e o que eu trouxe como proposta, né, dialogando com elas, né, dentro do próprio centro comunitário, fazer a parte dos desenhos, né, as paredes brancas ali, fazer o desenho, mas aonde a na chegada, na frente, não sei, a gente pede de folha de tinta para a pintura do centro comunitário, né? A pintura que a gente está planejando aí. Eu pensei na parte da arte, nesse equipamento. Seria essa né? O áudio começou a picotar pra E mim. Não sei, só pra mim. Tá normal pra é você, onde Ali? surgiu, né? Agora tá normal. No caso, a proposta seria o quê? Seria de mestre para mestre, né? Que seria pegar as fotografias, né, das pessoas antigas que residiram, que não está mais entre nós, e fazer essa arte, né, de pessoas hoje, né, residindo dentro, que residiu e reside hoje na comunidade, né? A gente teve Segunda-feira, cansado. temos Esquecidos hoje. 5 pessoas, né, que são bisnetos, né, do fundador, né, do Bernardo Furquim escravizado, que fundou a comunidade, né, a gente tem vivo hoje na comunidade, né, Tia Doraci e Tio Renato, não são as 3 pessoas, bisnetos, mas que já faz caso Vó Catirina, né, uma das bisnetas, que morreu com 105 anos, e também, também morreu com 92 anos, né, então são aí 5 do fundador da comunidade. E a gente estaria nessa proposta no né, pegar um pouco recente, a galera que está um pouco recente também, por exemplo, que está envolvida diretamente nas questões aí. Temos hoje também dentro da comunidade a dona Helena, com 98 anos, também uma das matriarcas dentro da comunidade, né, que não participa das coisas, né, por cadeira são ainda mais rigorosa do que mas seriam essas pessoas ali ilustres, né? E a sugestão ali me trouxe lugares que tem dentro da comunidade, né? Tem aí vários nomes que eu não vou lembrar agora também, muitos, na verdade, dentro da comunidade, que pode ser retratado em desenho também aí. Eu acho que a sugestão pode ser, sim, um campo bom para essa questão de exposição na parede da cartografia, né? No muro, né? Sim. Sim. Legal. Várias ideias, várias ideias. Eu queria só trazer uma última questão, que é sobre a visita da gente em março. A gente tinha falado um dia mais ou menos, né, amiga? Mesmo? Dia. Deixa eu pegar aqui na calculadora do celular. Calculadora? O calculadora não, o calendário. Oh, meu Deus, tá complicado. Tá complicado, amiga. É dia 22 e 23, né, amiga? Não era isso. Era 22 e 23 de março. Não, nessas datas tá tranquilo. Que nem eu tinha comentado com a Karina, né, sobre essa questão que tinha surgido, essa questão do trabalho, né, de trabalho. E eu tinha feito também a inscrição para mais outro trabalho, que vai estar, acho que agora dia 16, se eu não estiver enganado, né, que é a TER de campo, TED, né, técnica, pelo INCRA, e vou passar também como uma TER de campo, né, nessas duas partes, né, e o outro é mais de apoio mesmo junto às comunidades. Aí eu tava nessa questão, né, que nem agora, eu começo a partir do dia 12, né, e eu não sei como que vai ser essa dinâmica, no caso. Tem vezes que vai ser domingo a domingo, né, a demanda que vai ter, né,
dar só 40 ainda. E vai estar uma demanda muito grande. Aí eu tô nesse receio de não estar no dia para contribuir, mas ele tem que agendar, perguntar para o meu superior sobre essas questões de agenda que eu já tenho marcado, né? Eu não tenho problema algum, mas a coisa de 3, mas acho que eu acredito que eu consiga estar junto no dia também. Tá, Certo. beleza. Muito bem. E qualquer coisa também a gente tenta achar outra data. Isso. Caso não dê nessa, a gente acha outra data, tá bom? Fica tranquilo. Não, em relação à data, tá tranquilo. Tá, o meu é mais essa parte de organizar mesmo nessa parte, mas a gente vai dialogar Beleza. lá ainda, quando isso tem muita. Vai essa ponte. Beleza, então. Beleza. Acho que é isso. Conversamos sobre bastante coisa. Um dos nossos planos é deixar as coisas mais organizadas possíveis para quando abrir editais a gente conseguir enviar o mais rápido possível. Mas qualquer atualização aí a gente vai te passando, tá bom? Às vezes meio picadinho ou nessas reuniões mais longas, assim, mas a gente vai atualizando e também montando novas coisas para você opinar. E, enfim, espero que a Eliane, né? Eliane, que quer vir hoje? Espero que a Eliane possa também participar de outras reuniões e a gente ouvir também ela. Sim, sim. Pode deixar, eu acredito que mês, então, tá, tema final do mês, a gente tem a nova a abertura do ano, no caso, a gente tem que começar, né, que é no caso de 3 em 3 meses, mas da abertura agora esse ano, né, primeiro semestre aí de 6 meses aí de 2025, né, o último ano, nossa coordenação, a gente está aí, a gente não sabe se vai continuar, né, na próxima gestão à frente da comunidade, mas depois puderem também compartilhar esses materiais também, posso dando um respaldo para a comunidade, que você tem perguntado bastante, né, aí eu consigo estar apresentando também, trazendo para ele no que está sendo, tá bom? Acho que, da minha parte, um pouco disso, né, eu vou tentar, tá, nos dias que eu tiver tá, também lá, vou estar compartilhando depois esse resumo que eu fiz aqui, as coisas a mais lá, aí eu vou estar no grupo do, tá? Tá bom. Tá bom. Perfeito. Então a gente vai se falando. Vamos descansar agora que o dia foi longo. Deu pra ver que tá dando um efeito na gente. Mas é isso. Beijo.